Olá, darlings! Estamos de volta para falar mais sobre Mariah. E como você já deve ter visto no título desse vídeo, agora a gente não vai falar sobre um álbum dela. Até aqui já conversamos até o Acústico MTV, né? Cada álbum, cada era tem um vídeo aqui no canal. Se você chegou agora, entra para ver os vídeos anteriores, tem uma playlist Mariah Carey e lá eles estão. Pode ser que eu conte de outras também. Fiz uma enquete aqui esses dias perguntando pra vocês. Eu acho que o Whitney vem aí logo de primeira, mas é de fã pra fã. E eu não sei de tudo. Por isso que os comentários de vocês complementam tanto depois que o vídeo vai pro ar, porque vocês também trazem informações novas. Fora que é um cursinho EAD, né, pra novos fãs de Mariah. Eu acho que nós que somos fãs ali desde os anos 90, a gente precisa deixar essa história dela tocar essa história pra frente, sabe? Tocar pros próximos que vem aí. Então esse é o meu grande objetivo aqui. E é por isso que eu não vou falar de nenhum álbum hoje. Porque antes de entrar na era Music Box, depois vem Merry Christmas e depois vem o Daydream, é importante dar um contexto que é essencial na vida de Mariah. E tudo que eu vou contar aqui é o que está escrito na autobiografia dela, só que ao invés de ler, eu vou contar do meu jeito, e algumas partes, né, que eu leria com vocês na íntegra, eu dei uma abrasileirada no texto para ficar mais a nossa cara. Então vem que tem história pop. Uma vez eu fui uma prisioneira, perdida dentro de mim mesma, com o mundo a me cercar. Trecho retirado da música I Am Free do álbum Daydream e que dá o tom desse vídeo aqui. Durante a infância, Mariah viveu muita instabilidade. Ela compara sua infância com a história dos três porquinhos. Sua família vivia mudando de casa em casa, uma pior que a outra. E o lobo, inevitavelmente, soprava e derrubava a casa. E ela fala que esse lobo era o seu irmão. Ela conta que nunca se sentiu segura e vivia em um estado de alerta constante, porque nunca sabia de onde o próximo ataque de raiva do irmão viria e quem ele tentaria devorar. Ai, gente, eu vou pôr uma coisinha aqui. Aí, fica bem aqui e você fica aqui. Pronto, agora dá mais tianzudo. Enfim, a primeira vez que Mariah se sentiu segura foi quando ela passou a morar sozinha em Nova York. Ela morava em um apartamento de apenas um cômodo, no 10º andar, de onde ela conseguia ver o Empire State. E esse foi o primeiro apartamento dela, inteiro dela. No vídeo sobre a vida dela antes da fama, eu conto mais detalhes sobre onde ela morou, com quem ela morou, enfim, lá tem mais detalhes pra você. Mas o que importa é que agora, esses dias estavam no passado, porque agora ela era. Porque agora. Desculpa, gente, eu tenho a língua presa. Às vezes é muito difícil falar. Porque agora ela era uma artista contratada da Sony Music. Foi! Na verdade, Mariah assinou com a Columbia Records, que é uma gravadora subsidiária da Sony Music. Por isso que nos vídeos por aqui, quando eu falo gravadora, eu sempre me refiro a Sony Columbia, sabe? É como se a Columbia fosse a contratante da Mariah e a Sony Music a chefe dessa contratante. E ainda tem o poderoso chefão, aquele que manda mais, que manda e desmanda em toda essa cadeia de gente poderosa, que é a Sony em si, sem ser a Sony Music. A Sony, empresa Sony. Mas a gente vai falar dela quando a gente chegar no álbum Number Ones, então guarda a informação por enquanto. Volta aqui comigo e com a minha colinha pra eu ir falando pra vocês. Então, a primeira coisa que Mariah fez quando ela recebeu seu primeiro pagamento foi comprar esse apartamento em Nova York. Comprar não, alugar. Foi o primeiro gosto de estabilidade e autonomia que ela teve na vida dela, mas não duraria muito tempo. E agora, gente, precisamos falar dele. Já acende uma vela, acende um incenso, sabe? Põe um axé e papapá, porque a gente tem que falar do Tommy Mottola. Então Tommy Mottola pode entrar na conversa, mas não fica à vontade não, porque a gente vai malhar você. No começo, o Chongo Mottola protegia a Mariah. E assim, gente, mesmo que a realidade estivesse melhor pra ela, os traumas e as inseguranças de uma vida inteira continuavam ali morando dentro dela. Havia, assim, muita pressão, né, por parte do irmão e de outras pessoas que queriam tirar a vantagem dela de alguma forma agora que ela era alguém. Ela não dá o nome dessas pessoas, né, até para evitar processo, mas ela fala que eles estavam sempre à espreita, como que esperando o momento certo para dar o bote ali, para emboscar ela. E nesse cenário, o Tommy criou um escudo em volta de Mariah. Vem cá, pensa comigo. Tommy era rico, poderoso, o mais alto nome na Sony Music,
um dos mais importantes na indústria musical e um dos mais influentes na indústria do entretenimento nos Estados Unidos. Ele podia fazer qualquer um, ó, aparecer e desaparecer. Era um magnata, era um poderoso chefão. E ele criou uma barreira em volta de Mariah para afastar esses urubu. E ela não fala isso no livro, mas eu tenho certeza absoluta que o lixoso do irmão dela era o que mais enchia o saco. Eu imagino que ele pensava assim: "Ah, Mariah, irmãzinha, como eu, né, você morou no meu apartamento quando você veio para Nova York, ainda menor de idade, então tudo que aconteceu você deve a mim, kkk". Sabe, tem assim, não tem como ter certeza, gente, mas, nossa, eu não duvido. Porque ela morou, né, no apartamento dele quando ela mudou pra Nova York. Detalhe que ela ainda era menor de idade e ele abandonou ela lá, né, naquela pilha de lixo que era o apartamento dele. E ele foi pra fora do país e Mariah teve que se virar na cidade grande, pequena, assim, vulnerável ainda, gente, era uma adolescente. Mas enfim, o lixão Motola protegia ela da família dela. Chururu, 19 anos, pipipia. Tá. Pensa comigo, ela tinha 19 anos e já tinha passado, assim, por uma vida toda turbulenta, sobrevivendo à base da determinação. Porque, assim, ninguém queria saber dela, tá? Nem família, nem amigo direito. Então era assim, ela por ela mesma. E aí chega esse homem poderoso e abre o mar ao meio para ela passar. E ela fala isso aqui no livro que eu vou mostrar aqui na próxima tela, mas eu traduzi para uma versão bem mais abrasileirada, tá? Com todo o respeito, Tommy Motola foi o sapo que eu tive que engolir em um momento decisivo da minha vida. Mas ó, ela reforça que tem muito respeito pelo Tommy. Ela fala que ele era um homem visionário e que ele não media esforços para tornar a visão que ele tinha em realidade. E dentro desse contexto, ele acreditava na Mariah, com fé de que ela teria assim um sucesso implacável, mas era uma fé assim sem dó nem piedade. E ela também escreveu isso aqui que eu vou mostrar, mas aqui eu tô trazendo na nossa versão Herbert Richards, da dublagem brasileira. Amo, graças a Deus. Ele sabia que a minha voz era babado, mas o que mais me impressionava era meu jeito de criar o rolê, a estrutura das melodias, a música. Eu me tornei a bola da vez bem na hora em que ele assumiu um cargo de nível muito alto na gravadora. Então ele tinha brogodó para abrir o caminho para minha ascensão. Ele estava determinado em mover céu e terra para me tornar um grande mousse. E aí, pouco tempo depois que eles se conheceram, né, o Tommy começou a dar aquelas paquerada bem vergonhosa, bem tiozão na Mariah. Mas se você pegou o fio da meada até aqui, foi essa dedicação constante dele em fazer com que ela se sentisse segura e protegida que mexeu com ela. Porque ele provia para ela coisas que ela nunca teve vindo da própria família, vindo da própria mãe, coisa e tal. Mariah fala, inclusive, que ele tinha assim uma confiança que ela nunca tinha visto em toda a vida. Só que por trás desse brilho todo tinha ali uma energia carregada, pesada, obscura, assim, alguma coisa que não cheirava bem mesmo. E era claro que existiria um preço a pagar pela proteção que ele oferecia. Mas com 19 anos, meu amor, depois de viver uma vida toda turbulenta, ela não tinha nada a perder. Poderia até ser ruim com ele, mas era bem pior sem. E assim, o abominável e inominável Tommy Boboca era um combo de figura paterna, dupla criativa, parceiro, companheiro e confidente. Mas não rolava aquele fuego, sabe? Aquela química, aquela atração física, aquele instinto selvagem. Mariah desejava por estabilidade, e o Tommy percebeu isso. Em troca, ela deu a confiança, o talento e a inteligência musical que ela tinha. Tipo a Úrsula fazendo pacto com a Ariel. O relacionamento era intenso e era ó, trabalho, 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 trabalho o tempo todo. Com isso, Mariah começou a passar cada vez menos tempo no seu perfeitinho apartamento e começou a passar mais tempo na Dojo Mojo Casa House do Tomo Minhoca. E não demoraria muito, né, para ela começar a se sentir pressionada, ainda que veladamente, para ela deixar o apartamento de vez. E pega aqui o que ela falou no livro, na nossa versão traduzida, né, ao estilo Lembres do Brasil. Me senti forçada pelo Tommy a sair do meu AP. E não sabendo que isso seria um mega vacilo, saí. Antes soubesse que seria o começo de uma marcha lenta e constante rumo ao cativeiro. Não tinha como saber que, aos poucos, ele engoliria minha privacidade para apagar a minha identidade. Um dia, o Tommy Lorota levou Mariah até um local mais afastado, chamado Taconic Parkway,
Um tipo de perímetro urbano que aqui no Brasil talvez a gente fosse chamar de área rural, mas não é assim onde tem casas comuns, é onde tem as casas do povo rico. E esse local fica em Hillsdale, uma região afastada de Nova York. E lá, o Tommy proferiu a maldição. Ele criou uma Horcrux. Ele disse: "Vamos construir uma casa aqui." Tipo Sauron quando forjou um anel na Montanha da Perdição. Tipo isso aí. Mariah conta que a área era majestosa e mesmo que ela não tivesse intenção alguma de sair da cidade, afinal ela era super nova, ela queria morar no badalo, né, de Nova York, ela topou. E Mariah entrou de cabeça, viu? Ela fez a casa dos sonhos. Pensa na cabeça dela, gente. Vamos acompanhar o que tá acontecendo? Ela nunca teve estabilidade na vida. A família dela era toda louca. Ela vivia mudando de casa em casa. Ela nunca teve uma casa. Ela nunca teve um lar para chamar de seu. E agora ela pode construir a casa de princesa que ela sempre quis. Meu, poxa vida. Ela se envolveu no design de tudo, inclusive pagou metade de tudo, tá? E ela fala que ela quis pagar porque uma vez ela presenciou uma briga da mãe dela com um namorado, namorado da mãe, em que o namorado brigou e gritou e falou assim: "Sai da minha casa!" E ela lembra da humilhação que foi sair de lá, e ela jurou para ela mesma que homem algum na face dessa terra falaria isso para ela, jamais, jamais. E essa mansão ficava assim a aproximadamente uns 16 quilômetros de uma prisão de segurança máxima de Nova York, talvez a mais famosa do estado e a mais famosa do país, que é chamada Sing Sing. E é esse apelido que Mariah usa futuramente para se referir a essa casa que ela constrói, fazendo um jogo de palavras e significados, né? Sing Sing, cantar, cantar. Mas aqui não tipo cantar, cantar, feliz, é tipo canta, canta, trabalha, trabalha. Afinal, como diz Mariah nesse trecho aqui, não importa quão nobre seja o terreno, nem quão grandiosa seja a construção. Se ela foi projetada para vigiar movimentos e aprisionar o espírito humano, servirá apenas para diminuir e desmoralizar aqueles que estiverem dentro dela. E onde cabe uma ideia ruim, cabem duas. Mariah achou que seria uma boa ideia chamar a mãe dela e os sobrinhos dela para morarem próximos a ela. Mas ó, não dá para culpar, né? Ela tá tentando resgatar a criança interior dela, né? Nessa construção dessa casa, a construção de uma família feliz, de uma família perfeita. É muito complexo. Mariah e Tommy se casaram em 93 na Catedral de São Patrício, em Nova York. A cerimônia foi inspirada, né, no casamento da princesa Diana, e a festa teve um custo estimado ali de $500 mil. O vestido que ela usou foi Vera Wang, custou ali $25 mil, e o anel de diamantes, $1 milhão. Mariah tinha 23 anos e o Tommy 44. O início, né, de uma vida encastelada, princesa e prisioneira. Music Box, Merry Christmas, Daydream e as primeiras turnês, todas aconteceram na sequência desse casamento. Por trás de todo brilho, sucesso, conquista, escondia uma vida de cativeiro, de controle possessivo, de vigilância obsessiva e de falta de autonomia. Você disse que era forte, que me protegia, mas eu descobri que você era fraco, me mantendo aprisionada, porque o que você mais temia era que eu me tornasse mais do que você aguentava, brilhando como os lustres que iluminavam cada cômodo dentro desse inferno que construímos, e que eu não sabia lidar. Desejava que pudesse voar, mas ao invés disso, eu segurei minhas lágrimas, porque eu sabia que se começasse, eu choraria pelo resto da minha vida com você, até eu ter forças para ir embora, sem arrependimentos, mas eu ainda vivo com os efeitos colaterais. E é isso, né? O que que a gente faz? A gente dá um grande abraço coletivo, porque assim, eu tentei trazer aqui essa história com um pouco de bom humor, mas ao mesmo tempo com uma delicadeza e uma sensibilidade. Pode ser um gatilho para muita gente, é algo que me pega também, porque é muito semelhante a uma história que eu já vivi, e acho que muitos de vocês podem ter vivido também, porque todo mundo tá, né, suscetível a esse tipo de acontecimento, a esse tipo de relacionamento. Mas é importante trazer aqui em um vídeo separado, porque agora a gente estabelece um nível de conversa para as próximas eras, né? O que acontece aqui vai ter reflexo não só nessas três que eu falei, mas vai influenciar tudo, tudo mesmo, né? Até chegar ali o The Emancipation of Mimi, então a gente tem muitos anos pela frente
que vão refletir essas decisões de agora. E é isso. Eu te espero no Music Box e deixa aí nos comentários também, os seus sentimentos, né, o que você vê, o que você sabe, algo que eu não trouxe aqui, mas que é uma informação que você, como fã, tem. E é isso, gente. Obrigado, até a próxima.